Após denúncias ao Ministério do Trabalho, 3 trabalhadores, um de 48 anos, outro de 44 e o último de 24 anos, que não tiveram as identidades reveladas, foram resgatados dentro de uma carvoaria em situação similar à de escravidão. Essa é uma denúncia recente, essa que foi fiscalizada, e nós, em pouco tempo, estávamos lá, fomos na propriedade, com apoio do Ministério do Trabalho e Previdência, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, e fiscalizamos, resgatamos os trabalhadores. Então, o primeiro ponto é que, chegando denúncia de trabalho escravo ao Ministério Público do Trabalho, nós vamos fiscalizar, nós vamos apurar, e se for encontrada a situação denunciada, os trabalhadores serão resgatados e terão seus direitos garantidos. Na fiscalização, os agentes do Ministério do Trabalho descobriram que os trabalhadores eram submetidos à jornada de trabalho abusiva e as condições que eram impostas a eles não atendiam às mínimas exigências previstas nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Previdência. Não tinha água potável e eram obrigados a fazer as necessidades fisiológicas ao ar livre, pois não havia banheiro no local. Primeiro, os trabalhadores ou possuíam EPIs particulares ou nenhum EPI. E os que possuíam ainda estavam sem condições de uso. Então os trabalhadores estavam sem nenhum equipamento de proteção, sem nenhuma proteção para realizar suas atividades. Eram atividades perigosas. Uma é o trabalho em fornos de carvoaria e o outro no corte de madeira. Além disso, nessa frente de trabalho, que uma delas distava muito do alojamento, sequer não tinha instalação sanitária, não tinha área de vivência, não tinha nenhum apoio para aqueles trabalhadores desempenharem suas atividades ou terem algum repouso. Mas para piorar a situação, nós constatamos no trabalho na carvoaria a ocorrência de jornada exaustiva. O trabalhador que era responsável pela carbonização da madeira para se transformar em carvão, ele tinha que ir ao local, nesse processo de carbonização, de 2 em 2 horas, durante todo o período, durante todas as 24 horas. Então, esse trabalhador foi completamente impossibilitado de descansar, de ter um repouso, de qualquer convívio familiar. E então foi configurado, além das condições degradantes pelo alojamento, pela água, pela comida, agravada por situações como a falta de EPI, falta de proteção, falta de instalação sanitária na área de vivência, também constatamos a jornada exaustiva. Foi constatado que o alojamento fornecido para descanso também era inapropriado. Um dos alojamentos não possuía parede, era apenas uma cobertura de palha, então não tinha proteção nenhuma aos trabalhadores. E no outro alojamento, que tinha parcialmente paredes, era uma cama improvisada com tijolos e um pedaço de madeira, e também era o local utilizado para armazenar os materiais de trabalho, havia cimento, motosserras, no mesmo ambiente que os trabalhadores residiam. Além disso, a cozinha, não havia local adequado para ao preparo e a guarda dos alimentos, o armazenamento. As carnes que encontramos no local estavam beirando a própria podridão, estavam estragando. A água que os trabalhadores consumiam, provinha de um poço de cacimba que estava muito contaminado. A água estava com a cor amarelada, de um tom barroso muito forte e com crostas se formando de resíduos em sua superfície. Para piorar, essa água era puxada de uma bomba e nós testamos na torneira da cozinha, era a mesma água, a mesma cor, o mesmo resíduo. E os trabalhadores consumiam essa água sem qualquer tratamento, sem ferver, sem passar por filtragem, sem nenhum tipo de tratamento. Então, essas condições estavam muito ruins, bastante degradantes. Após a operação, os trabalhadores receberam todas as verbas rescisórias e o empregador assinou o termo de ajuste de conduta, TAC, e irá pagar o valor de R$50 mil por danos morais coletivos. Férias que nunca tinham sido pagas, 13º, descanso semanal remunerado. Então, todas essas verbas foram pagas pelo empregador. Mas, além disso, e perante o Ministério Público do Trabalho, o empregador assinou um termo de ajuste de conduta. Nesse termo, ele se comprometeu, sob pena de multa, a regularizar toda a situação dos trabalhadores, todas as condições de trabalho em sua propriedade. E, caso descumprido, uma multa considerável será executada. Além da multa, além da regularização das condições, o MPT também exigiu no termo de ajuste de conduta
uma indenização por danos morais coletivos. Nós entendemos que, por empregador, em razão dele já ter submetido trabalhadores a uma situação desumana, ele deveria pagar uma indenização para recompor os bens lesados, né, à sociedade. Então, foi também fixada e o empregador se comprometeu a pagar uma indenização por danos morais coletivos. Denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser feitas de forma anônima ou ainda pela internet. E para denunciar, nós temos algumas formas. A forma mais prática é pela internet, www.mpt.mp.br, selecionar o item coleta de denúncias e lá o cidadão pode fazer sua denúncia, que será distribuída a algum dos procuradores do trabalho aqui do Maranhão.